Pessoal, voltamos então. Bom, nós vimos o conceito de consumidor. Mas para que haja uma relação de consumo, o que mais é preciso? Só a presença do consumidor? Não. É preciso também a presença do fornecedor, né? Para que haja incidência do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, e de toda a legislação de defesa do consumidor, é preciso que em um polo da relação tenha o consumidor e no outro polo o fornecedor. Muito bem, então vamos ao que prevê o CDC. Vamos voltar lá no artigo 3º do CDC. Diz lá: fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços, tá? Então vamos lá. Bom, então o que a gente tem? Quem é fornecedor? Todo mundo que participa da cadeia de fornecimento. Então, o importador das peças, por exemplo, um carro fabricado com peças importadas. O fabricante que monta o carro, a montadora. O transportador e a concessionária de veículos. Todos esses participam da cadeia de fornecimento. Todos são fornecedores. O rol de atividades trazido pelo caput do artigo 3º é um rol exemplificativo, tá? Outras atividades que não estão incluídas aí também podem ser consideradas atividades de fornecimento de produtos e serviços no mercado de consumo. Tá legal? Então vamos lá. E o que nós vimos aqui? Então que tanto a pessoa física como a pessoa jurídica podem ser fornecedores. Tanto a pessoa pública quanto a pessoa privada. Tanto a pessoa nacional como o estrangeiro, a pessoa estrangeira. Inclusive os entes despersonalizados, como o espólio, a massa falida, o consórcio, não a empresa administradora do consórcio, mas o consórcio em si. Até o consórcio de uma empresa pode ser ente, consórcio de empresas, né? Pode ser ente despersonalizado. Então todos esses podem ser considerados fornecedores. Muito bem. E o que é preciso para que seja considerado fornecedor? É preciso o desenvolvimento de atividade, né? Como diz o caput do artigo 3º. Desenvolva a atividade. O que isso pressupõe? Pressupõe uma habitualidade. E esta habitualidade não se confunde com a atividade principal. Então, digamos que um determinado comerciante comercialize combustível, né? Mas ele usa o seu pátio, lá o pátio do seu posto de gasolina, para também colocar à venda ali alguns veículos, né? Mesmo que ele faça esta alienação, essa venda, essa comercialização como pessoa física, ele será considerado um fornecedor porque ele faz isso com habitualidade. Bom, o Risato diz o seguinte: olha, esse troço de habitualidade aí não significa só uma atividade regular, pode ser uma atividade eventual, desde que com eventualidade ele pratique esse fornecimento. Esse é o posicionamento do Risato. A grande parte da maioria da doutrina diz o seguinte: olha, é preciso que haja uma habitualidade, não define se essa habitualidade é uma atividade regular ou uma atividade eventual. Muito bem. Então, desde que tenha a habitualidade. Então, mesmo que não seja a atividade principal, ele vai ser considerado fornecedor se presente esta habitualidade. Tá legal?
Nós temos alguns conceitos de fornecedor por equiparação. Os bancos e os cadastros, os bancos de dados de consumidores e os cadastros de proteção ao crédito, que estão regulados no CDC lá dentro das práticas comerciais, eles, na verdade, eles não prestam serviço, muito menos fornecem produto para o consumidor, mas eles prestam serviço no mercado de consumo. Então eles são equiparados a fornecedor, inclusive a responsabilidade pela notificação do consumidor quando o nome vai ser negativado, ou seja, incluído lá no rol dos maus pagadores. Esta obrigação de notificação prévia é do banco de dados. Anotem aí, súmula 359 do STJ. Tá? Mas existe também uma outra equiparação, um outro fornecedor equiparado aqui, que é trazido pelo Estatuto do Torcedor, Lei 10.671 de 2003. Tá? O Estatuto do Torcedor diz o seguinte, esse artigo 3º, ele equipara aos fornecedores nas relações de consumo a entidade que organiza a competição e o clube detentor do mando de jogo. Tá? Então, no Campeonato Paulista, por exemplo, nós teríamos ali como fornecedor num jogo de mando do São Paulo, nós teríamos a Federação Paulista como fornecedora e o grande tricolor paulista como fornecedor também, tá bom? Bom, vamos lá. Bom, aqui nós temos o conceito de consumidor e o conceito de fornecedor especificados. Já dissecamos isso aí, já nós estudamos isso aí. Agora nós temos que estudar o conceito de produto e o conceito de serviço. Vamos lá? O artigo 3º, lá no parágrafo 1º, diz o seguinte, ó. Produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Né? Então nós temos aqui bem móvel e imóvel, vocês sabem perfeitamente a diferença de material e imaterial também, né? Material são os bens corpóreos e materiais são os bens incorpóreos, tá? No entanto, a gente precisa trazer mais uma característica dos produtos aqui. Isto porque o CDC faz uma distinção mais adiante no artigo 26, tá? Os produtos eles também podem ser classificados em duráveis e não duráveis. O que são produtos duráveis e produtos não duráveis? Isto reflete, de acordo com o artigo 26, no prazo de garantia legal do produto, que é o tempo conferido ao consumidor para que ele apresente a reclamação ao fornecedor dos vícios desse produto. Tá? Então, o produto não durável é aquele que se esgota com uma ou com poucas utilizações. Por exemplo, um vidro de shampoo, né? Um pacote de bolacha. Esses são produtos não duráveis. Tá legal? Gêneros alimentícios, de uma forma geral, são tidos como produtos não duráveis. Muito bem? Então aí, quando constatado o vício pelo consumidor, se for de fácil constatação, a partir do momento que ele recebeu o produto. Se for de difícil constatação, for um vício oculto, a partir do momento em que ficar evidenciado este vício, ele tem, de acordo com o artigo 26, o prazo de, inciso 1, né? O prazo de 30 dias para reclamar deste vício perante o fornecedor, seja ele comerciante ou fabricante. Bom, e o que é o produto durável? O produto durável, de forma contrária, é aquele que não se extingue com uma ou com poucas utilizações. Tá? O produto durável ele tem um prazo de reclamação superior. De acordo com o artigo 26, inciso 2, o prazo é de 90 dias, desde o momento em que receber o produto, se o vício for aparente e de fácil constatação, ou desde o momento em que o vício se tornar aparente, ou se tornar evidente, se for um vício oculto. O consumidor tem esse prazo de 90 dias para formular a reclamação perante
o fornecedor. Por isso que é importante a gente trazer essa distinção entre produto durável e produto não durável. Muito bem? Então vamos voltar lá para o artigo 3º, parágrafo 2º. Vimos o conceito de produto. Agora vamos ver o conceito de serviço. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração. Anotem aí, mediante remuneração. Aqui faz essa referência, com relação ao produto não faz. Inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Então, toda atividade no mercado de consumo, excluídas as trabalhistas de natureza trabalhista, todas elas são atividades ao consumidor, desde que elas sejam remuneradas, tá? Então vamos lá. Então, serviço, atividade humana. Esse rol que traz aqui, esse pequeno rol que traz no parágrafo 2º, é um rol meramente exemplificativo, tá joia? E, pessoal, tá falhando essa luz aqui, eu vou ter que desligar, vai ficar um pouquinho escuro, mas vocês estão me enxergando aqui. Então é um rol exemplificativo, mas veja só, o legislador teve o cuidado de incluir as de natureza bancária aqui, financeira, de crédito e securitária. Bom, houve uma grande discussão com relação a isso, a Febraban dizendo que o CDC não se aplica aos bancos, tudo mais, uma briga histórica, mas que já foi definida, e sim, o Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações entabuladas com instituições bancárias, tá bom? Excluiu aqui as de caráter trabalhista. Então, nós temos atividade humana, um rol exemplificativo, excluídas de natureza trabalhista, e serviços também são classificados em duráveis e não duráveis, tá? O artigo 26 faz essa distinção para a reclamação. Vamos ver lá de novo o artigo 26? Então ele diz lá: o direito de reclamar pelos vícios aparentes e de fácil constatação caduca em 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviço de produtos não duráveis. 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviços e de produtos duráveis. Então nós temos que estabelecer essa distinção. O que é um serviço durável e o que é um serviço não durável? Bom, o serviço durável é aquele que agrega consigo um produto durável, tá? E aquele de prestação continuada. Então vamos usar como exemplo, no primeiro caso, o serviço de oficina mecânica. Quando você leva o carro na oficina mecânica e é preciso trocar, substituir uma peça, aquela peça que vai ali, ela não se extingue com um consumo ou com poucos consumos, tá? Essa peça, portanto, é um produto durável. Então, o serviço realizado no veículo de substituição da peça e reparação do veículo é um serviço durável. E um serviço continuado, de prestação continuada, também é considerado um serviço durável, tá? Como, por exemplo, o serviço de vigilância. Você tem lá uma contratação de uma empresa de segurança que faz o monitoramento da sua residência, né? Mensalmente, você paga aquilo mensalmente, então é uma prestação continuada de serviço. Então esse serviço também é tido por durável. Todos os demais, que são prestados de uma única vez e que não agregam um produto durável na sua prestação, eles são serviços não duráveis. Tá legal? Então nós temos essa distinção, inclusive com efeitos aí no prazo para reclamação do consumidor perante o fornecedor por vícios que eventualmente apresentem esses serviços prestados. Muito bem? É curioso porque... Curioso não, mas é uma coisa cotidiana. Quase sempre o fornecimento de um produto vem seguido
da prestação, vem acompanhado da prestação de um serviço, e quase sempre a prestação de um serviço vem acompanhada do fornecimento de um produto. Quase sempre. Né? Um serviço de limpeza. Você tem emprego de produtos de limpeza, um serviço de dedetização, serviço de pintura, você tem emprego da tinta, da massa corrida, enfim. E no fornecimento de produtos também, você tem o atendimento, a recepção, a entrega. Né? Então tudo sempre é muito comum, aliás, o mais comum é no fornecimento de um produto ser agregada à prestação de um serviço. E na prestação de serviços ser agregado também ao fornecimento de um produto. Tudo bem? Bom, mas aqui, voltando lá no parágrafo 2º do artigo 3º, nós temos a expressa menção à remuneração. Olha só, gente. Quando a gente falou de produto, vamos voltar no parágrafo 1º aqui, ó. O parágrafo 1º do artigo 3º diz o seguinte, ó: produto é qualquer bem móvel, imóvel, material ou imaterial. Não fala de remuneração. No entanto, no parágrafo 2º diz o seguinte, ó: serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária. Muito bem. Por que tem essa menção à remuneração? Porque o fornecimento de produto, ele raramente é de fato gratuito. Né? A amostra grátis não é gratuita. Agora, o serviço, a prestação de serviço, para que seja caracterizada a relação de consumo, ela precisa ser remunerada. No entanto, gente, esta remuneração não significa pagamento direto pela prestação. Tá? Vamos lembrar que na definição de consumidor é toda pessoa que adquire ou que utiliza de produtos e serviços. Então a remuneração ela não se confunde com pagamento direto. Exemplo, se eu vou no shopping e não consumo absolutamente nada lá, eu vou lá dar uma volta, um rolê de escada rolante, né? E eu deixo meu carro no estacionamento do shopping, aqui no shopping, e acontece uma colisão ou um furto ou do meu carro ou de algo que está dentro dele, eu sofro um dano no meu veículo ou perco algo que esteja dentro dele e sofro esse dano. O estacionamento aqui do shopping de Jaú não é pago, né? Não é pago diretamente. Mas será que ele não é remunerado? Sim, ele é remunerado. Ele é remunerado pelo consumidor que vai ao shopping e adquire produto ou serviço de cinema, né? Dos diversos estabelecimentos comerciais que lá existem, né? Então, os lojistas mantêm a limpeza e a manutenção do estacionamento com a receita da comercialização de produtos e serviços. Portanto, esse serviço de estacionamento é sim remunerado, tá? Então, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A gente precisa ficar atento a isso, tá ok? Então, nem sempre o serviço tem esse pagamento direto, mas para que ele seja considerado um serviço ao consumidor, ele precisa ser remunerado. Por exemplo, se eu estou andando pela rua e sofro ali um acidente, caio, me machuco e na hora está passando um médico ali e me atende, me socorre e tal, sem cobrar nada por isso, aí não é uma relação de consumo. Se eu for no consultório do médico e remunerar esse serviço, aí sim eu estou falando de uma relação de consumo. Muito bem? Ao passo que o produto não tem essa exigência, o fornecimento de produto não há essa exigência. Então, se eu receber um prato de comida gratuitamente num restaurante e aquilo me fizer mal, há uma relação de consumo aí, tá? Parece
contraditório e às vezes até um pouco ilógico, mas é assim que o CDC trata de forma diferente o fornecimento de produto do fornecimento de serviço. Muito bem, gente. Olha, nós paramos por aqui, não terminamos ainda o plano primeiro, o plano 1, plano de aula 1, mas é que essa introdução aqui, principalmente o conceito de consumidor, é um pouco extenso mesmo, mas é importante que vocês entendam e por isso que eu me detive mais nesse assunto, tá bom? Então nós voltamos na próxima aula para tratar da política nacional das relações de consumo e aí já entramos no plano de aula 2, tá bom? Então, ótimo final de semana para vocês e até a próxima aula. Um grande abraço.